Ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai eterno, nós estamos aqui, Papai, para te servir. Viemos aqui, Papai, porque foi tua vontade. É verdade, Papai. E pedimos, Papai, que nos ajude a concluir com êxito essa missão, Papai. Sim, Papai. Abençoe que nós possamos cumprir a palavra que diz que nós daremos pão àquele que come e semente àquele que semeia. Verdade, Papai. Ó, Papai, que a nossa missão, Papai, venha a ser concluída. Sim, Papai. Graças a Ti. Não a nós, Sim, Papai. mas a Ti, Papai. Somente a Ti. Somente a Ti que temos condições de cumprir essa obra. Gratidão, Papai. Toda a honra, toda a glória a Ti, Papai. É verdade, Papai. Toda adoração a Ti, Papai. É verdade, Papai. Ó, Papai, abençoa cada irmão, cada irmã, cada pedrinha eleita, preciosa, que estão espalhadas, sendo ajuntadas, Em nome de Yahusha. para que se cumpra o nosso tempo e possamos voltar para nossa casa e ali, alegres, com júbilos, Será tremendo. cantando, salmodiando, nos alegrando, por estar voltando para nossa pátria. Ó, Papai, abençoa Sim, Papai. a obra de nossas mãos e confirma elas, Papai. Confirma, sim, Papai. Cuida de cada irmão, repreende toda enfermidade, Em nome de repreenda o Yahusha. homem mau, repreenda tudo que é contra nós. Tudo mal. Nós condenamos todos esses em juízo, para que a obra de Yahweh nesta terra seja feita e feita com excelência. Em nome de Yahusha. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Amados irmãos, esse tempo, irmãos, é um tempo muito importante e a gente tem que voltar na palavra para a gente entender as coisas, né? Uma coisa que nós víamos em Esaú, que ele não dava importância para a primogenitura. Esaú não dava a mínima importância para a primogenitura. Mas Jacó, né, que recebeu posteriormente o nome de Israel, ele dava total importância. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que compreender e aprender com Jacó, né? Temos que aprender com ele, sempre. Eu quero, irmãos, primeiramente, que a gente possa abrir a carta à igreja a Laodiceia. A gente já aprendeu, irmãos, que quando nós estamos vendo o anjo que está trazendo a revelação de Apocalipse, esse é Yahusha Micael, ele é aquele que recebeu o nome de Yahusha. Quando ele fala ao anjo de Filadélfia, ele está falando como Yahusha, falando a Micael, ou seja, o sétimo falando com o sexto. O sétimo falando com o sexto, a paz de Yahusha.
o sétimo falando com o sexto. Então, quando o sétimo, paz de Alcha, quando o sétimo está falando com o sexto, paz de Alcha, quando o sétimo está falando com o sétimo é Yalcha, que recebeu, aquele que recebeu o nome de Yalcha. E o sétimo é aquele que está sem o manto, que veio a essa terra. Por isso que o sétimo fala assim: saiba que eu te amo. Por quê? Porque a partir do momento que ele recebe o manto, o nome, a missão e os 7 espíritos, ele se torna pai. E é pai do anjo de Filadélfia. Por isso ele fala: farei com que os da sinagoga de Satanás venham, se prostrem a teus pés e saiba que eu te amo. Porque a condição de pai para filho. Porque quando papai subiu para a luz inacessível, ele não deixou os seus filhos órfãos. Ele colocou um para fazer exatamente o mesmo papel que ele fazia. E esse que recebe os 7 espíritos, o nome, o manto e também as vestes, ele incorpora exatamente, porque ele já era face. Ele já era face de Yalcha. E o que faltava para ele, o pai deu para ele. Então, isso se cumpre em Isaías 22, fala: ele será um pai para os moradores de Yalda e Alxalã. Então, quando ele há essa transferência de autoridade e missão, os filhos de Alxa não ficam desamparados. É exatamente igual. É exatamente igual. Compreende, irmãos? A pessoa que nunca viu, ela fala: é ele. Entenderam? E aquele que já viu, fala assim: é igual. Entenderam? Por quê? Porque ele recebe os 7 espíritos de alma. Compreende, irmãos? Então, quando ele está falando aqui em Apocalipse, olha só, Apocalipse capítulo 3, o sétimo, ele já está na condição de sétimo, ou seja, braço direito, mão direita. Ele fala ao anjo em Laodiceia. E isso é uma das coisas que a gente sempre fala aqui. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha, não é? Aí você vai ver aqui na escritura. Ele fala assim, ó: ao anjo da igreja em Laodiceia, versículo 14. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o assim seja. Assim fala o assim seja. Assim fala o assim seja. Ou seja, assim seja feita a vontade do papai Yalcha, porque ele está na condição de papai Yalcha. Isso diz o assim seja. A gente já viu que a gente não fala amém, né, irmãos? Por quê? Porque vem de uma entidade babilônica chamada Amon. Ok? E tudo é engano na Babilônia. Nós vimos o vídeo, nós lançamos o vídeo sexta-feira a respeito de Apocalipse 18, que fala o quê? Fala assim: caiu Babilônia e se tornou moradia de todo tipo de demônios. Apocalipse 18. Se tornou Babilônia e suas filhas, se tornou moradia de toda espécie de demônios. Tá entendendo? E ali quando o anjo fala isso, isso é antes do julgamento dela. Mas já decretou o quê? A sentença. Já decretou a sentença, mas o julgamento ainda não ocorreu. Mas está revelando
Quem está em Babilônia e nas filhas de Babilônia está se alimentando de vento, que é doutrina de demônios. Ok? Então, por isso o anjo fala: sai dela, povo meu. Ali é o anjo que a gente já trouxe o esclarecimento. O anjo que é este anjo forte, poderoso, aquele que é o sétimo. Recebeu o nome de Yahshua, recebeu as vestes de Yahshua, recebeu a missão de Yahshua, recebeu os 7 espíritos de Yahshua. Ah, mas Yahshua ficou sem o Yahshua que se tornou Yah, forte e valente, ficou sem os 7 espíritos? Não, se tornou Yah. Se tornou Yah, só isso. Então, vamos lá. Eu pedi para os irmãos aqui para a gente trazer um esclarecimento. O irmão Marco Beethoven, aonde está escrito a palavra que fala? Essa aqui foi uma revelação que o pai trouxe pelo Espírito ao irmão Anderson. Eu queria trazer para a edificação todo o corpo. Quando fala que a chuva e a neve que desce, ele não voltará. Olha para você ver, como é que neve pode voltar? Mostrando que está falando de coisas celestiais. Está falando de coisas celestiais. Onde está escrita essa passagem, irmão? Isaías 55. Isaías 55. Vamos abrir. Isaías 55. 1342, irmão? Essa parte mesmo em 43. 1343. Ó, 1343. Olha que coisa espiritual. Presta atenção, irmãos. 1343. A partir do versículo 9. Versículo 9. Ó, quantos céus estão acima da terra? Ó, já começa a falar. Quantos céus está acima da terra? Tanto meus caminhos estão acima dos vossos caminhos. Dos caminhos de quem? Dos filhos de Adão. Como a chuva e a neve desce do céu, e para lá não volta sem ter regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizado o objetivo de sua missão. Aí ele fala, versículo 10, como a chuva e a neve desce do céu e para lá não volta sem ter regado a terra. Como é que a neve volta para o céu? Porque está falando de coisas celestiais. E essas coisas celestiais, elas estão narradas na Escritura. Está falando da chuva e da neve. Aí, a gente já fez um estudo sobre Ezequiel, os cabelos da cabeça. Ó, você vai cortar os cabelos da cabeça e da barba. Lembra disso? Sim. Aí faz um link com Apocalipse 1. Aonde está, irmã Débora? Apocalipse 1 quanto? 1,14. Vamos lá. Apocalipse 1,14. Apocalipse 1,14. Vamos começar aqui, irmãos. 1,13. Vamos começar no 12. Apocalipse 1,12. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca, como neve.
De novo, os cabelos de suas cabeças eram brancos como a lã branca, como neve, fazendo a conexão do texto lá atrás de Isaías, fazendo a conexão da neve, como a chuva e a neve que cai do céu, e ela vem fazer com que a terra se torne fecunda para a boa semente que está sendo semeada, e não voltará a chuva e a neve para lá sem que tenha cumprido a sua missão, mostrando o cabelo volta para a cabeça, né? Não é? O cabelo volta para a cabeça daquele que recebeu o nome de Alcha, o ancião. Tremendo. Faz um link com Daniel 7. Vamos lá. Daniel 7, quanto, irmã? Daniel 7, 9. Presta atenção. Por quê? Porque a dúvida, ela vem por isso. Por falta de atenção. Né? Daniel 7, 9. Daniel 7, 9. Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos. Olha os tronos dos anciãos aí sendo preparados. E um ancião sentou-se. Aqui fala o ancião, fazendo link com 1 Timóteo 3. Aquele que deseja ser ancião. E ali não fala. Ali ele está apontando para o ancião que se senta. E o trono do ancião é diferente dos demais tronos. Olha só. Suas vestes eram brancas como a neve, e seus cabelos da sua cabeça alvos como a lã. Branca. E ele faz um link com o quê? Com o anjo que foi enviado a Yalhana. Percebe? E ele continua só mais um pouquinho. Seu trono, o trono do ancião, era chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. A gente já fez esse estudo. O querubim que ele tem roda. Isso está em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 mostra que um querubim ele tem rodas. E aqui ele está falando que o ancião sentou sobre um trono com roda, que faz um link com aquele que está sentado no trono. E o querubim, que é o trono, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E a gente já fez o link que a aparência do querubim é de relâmpago. Nós já fizemos esse estudo. Tá certo? Agora, o que eu queria conectar? Eu queria conectar os cabelos da cabeça como a lã, como neve. Que faz um link com Isaías. A chuva e a neve. Que desce do céu para uma missão. E não volta enquanto não cumprir essa missão. Os filhos de Adão, os de Sardes, eles não compreendem, a não ser que seja compartilhado com eles o Espírito, que é o selamento. Muito tremendo. Que é o selamento. Vocês estão entendendo, irmãos? Não, depois de Jó 37, 6 e 7, o meu era que te me mandaram. É? Muito tremendo. Jó 37, 6 Vamos e 7. abrir Jó 36. 37. Vamos lá, Jó 37. 6 e 7. Que tremendo, irmão. Jó 37. 37, 6 e 7. versículos 6 e 7. O meu era que me mandou. Muito tremendo. 6 e 7. 6 e 7. Página 849. Se você querer começar no 1, irmão, é muito tremendo. É. Mas o 6 e 7 é muito tremendo. Vamos começar aqui do 37:1, então. É muito tremendo.
37, 1 em diante. À vista disso, treme meu coração e me salta fora do lugar. Atenção, ouvi o trovão da sua voz e o estrondo que sai da sua boca. Ele o envia pela vastidão dos céus e seus raios aos confins da terra. A seguir ressoa o seu bramido e reboa seu flagor majestoso. Nada detém seus raios. Tão logo se faz ouvir sua voz e ao troveja a plena voz suas maravilhas e realiza as proezas que não compreendemos. Diz a neve, cai sobre a terra, e ao aguaceiro, ao anjo das águas, ao aguaceiro, desce com violência. Olha o 7 agora. E a gente já viu a voz do anjo como água torrencial. Lembra disso? O que é água torrencial, irmã Liriamar? Água torrencial? É. Faz barulho, volumoso. Isso, é uma tempestade. É uma água que chove, muita chuva em pouco tempo. É aquela água que muitas vezes inunda a cidade de Belo Horizonte. Por quê? Caiu muita água em pouco tempo. E é a representação da voz do anjo. A irmã Débora vai pegar aí para mim. O anjo, que é a voz de águas torrenciais. Ó, aqui diz no versículo 6. Diz a neve, cai sobre a terra, e ao aguaceiro desce com violência. Agora o anjo com voz de águas torrenciais, irmã. Vamos lá. Depois você lê o 7. Tem o 7 também? Vamos lá, o 7. Suspende a atividade dos homens para que reconheçam que a obra é sua. É sua obra. A obra é de Ial. Agora vamos voltar lá. Apocalipse 1,15. Apocalipse 1,15. Olha só, Apocalipse 1,15. Nós lemos o Apocalipse 1,14. Agora Apocalipse 1,15. Os pés desse anjo tinham aspecto de bronze, quando está incandescente no forno. A sua voz era um estrondo de águas torrenciais. É água de tempestade, que faz um link com o livro de Jó, que envia o que? A neve e as águas com violência. Água torrencial, que chove muito em pouco tempo. Muito forte. Viu como é que a escritura conecta? E você pode achar que é uma bobagem, mas está tudo conectado. Tudo está no controle. E Al não perdeu o controle de nada. Viram, irmãos? Gratidão, papai, né? Então, assim seja feita a vontade do papai e Alcha. Agora vocês entenderam. Assim diz o assim seja. E a gente sabe que é papai e Alcha. Tremendo. Aquele que recebeu a missão, a veste, o nome e também a túnica, o manto embebido de sangue. Ele se incorpora na pessoa. Assim também como Ial forte e valente. Ial forte e valente. Eu quero lembrar, isso foi mensagem de ontem. Papai trouxe ali pelo irmão Bruno, na mensagem em reunião de sábado. Papai Alcha falando lá em Lucas 22. Vamos lá. Papai Alcha junto com o Sinédrio, né? Com o Sinédrio. Papai Alcha ali com o Sinédrio. Lucas 22. Página 1828. Lucas 22.
Ó, Lucas 22. 66. Tudo isso, irmão, só aconteceria quando se levantasse Micael no final dos tempos, mostrando que para subir, para levantar, tem que ter caído. A chuva que desce também vai voltar. A neve que desceu também vai subir. Gratidão, papai. Porque essa salvação são para os filhos de Yahshua. Lucas 22, lá na frente. Yahshua perante o Sinédrio. Página 66. Versículo 66. Versículo 66. Quando papai Yahshua ensinava para Micael, ele falava a palavra. Ele não ensinava assim, livro tal, página, capítulo tal, versículo tal. Ele ensinava a palavra. Era assim, era a palavra que ela ensinava. Não tinha referência. Não tinha, não. Ó, Lucas 22, 66. Diz assim: quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, chefe dos sacerdotes e escribas, e levaram-no para o sinédrio. Levaram quem? Papai Yahshua, dizendo: se tu és o Machia, não tem nada de Cristo, não. Tem nada disso. A palavra aqui é Machia, significa ungido. Se tu és o Machia, dize-nos. Ele respondeu: se eu vos disser, não acreditareis. E se eu vos interrogar, não respondereis. Mas daqui em diante, devorante significa daqui em diante. Devorante, daqui em diante. Doravante, perdão, eu tô doravante significa daqui em diante. O filho do homem estará sentado à direita do poder de Yahweh. Ele estará sentado à direita do poder de Yahweh, fazendo cumprir o Salmo 110, 1. Vamos abrir lá. Salmo 110, 1. Fazendo cumprir Salmo 110, 1. Página 982. Salmo 110, 1. Diz assim: assim diz Yahweh ao meu mestre. Assim diz Yahweh ao meu mestre: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Ali, ele já era Yahweh? Não, ele não tinha morrido. Ele ainda estava sendo sentenciado. Ele está sendo sentenciado. Mas existia uma promessa sobre ele. Ele ainda era Yahshua. Ele ainda não era Yahweh. Ele precisava morrer e ele vir a ser ressuscitado por aquele que foi enviado, para que ele se tornasse Yahweh, forte e valente. Por isso que quando o anjo está subindo com ele, na comitiva de ele ser o comandante e o general
está com ele junto com o seu exército, fazendo a escolta e ao mesmo tempo o comandante comandando, o general, ele já dá a ordem, abrir os portais celestiais, porque eu estou mandando. Porque ali ele já é Yahshua. Papai já é Yahweh e ele já é Yahshua. E ele fala, abrir os portais celestiais, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Yahweh, forte e valente, fazendo cumprir Apocalipse 3:7. Vamos lá, Apocalipse 3:7. Irmãos, eu falo assim com vocês, eu escuto a ministração pelo menos 3 vezes, e eu escuto a minha 3 vezes, porque Yahweh falando é alimento para minha alma, é o que me dá força. Quando eu falo, as coisas se faz. Por quê? Porque eu falo cheio de fé, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Yahweh. E é por isso que você não pode ser excluído. Você tem que ouvir a ministração, porque a palavra de Yahweh para te dar fé, para você profetizar, para você fazer as coisas acontecerem na sua vida. Apocalipse 3:7. Olha aqui, ao anjo que está subindo como general, escoltando o rei, dizendo, ali ele escolta já como rei, como comandante, para sentar como regente. É o rei, mas quem está com ele é o Rei dos Reis. Antes da gente ler, só para você entender, Abraão falou assim, coloca a mão na minha coxa e jura por aquele. Quando vê Apocalipse 19, por aquele quem? Aquele que está escrito na coxa, Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Jura por aquele. É o único que pode jurar, porque o seu juramento não vai ser em vão. E Tiago fala assim, olha, vocês não jurem por aquele, porque muitas vezes vocês não vão cumprir. Deixa somente aquele que pode jurar, porque ele vai cumprir o juramento. Vamos lá, Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Quem é o único que pode jurar? Irmã Débora. Yahshua Micael. Por quê? Aquele anjo que está retendo contra a correnteza faz um link com Eliseu, que bateu o manto no Rio Jordão e a correnteza foi retida. E ele passou em seco. Ele bateu o manto no Rio Jordão e ali passou em seco. A água do Rio Jordão ficou retida. E em Daniel 12 fala, aquele que está retendo o rio. Qual rio? Emanuel. Ele está retendo, porque é a representação de Eliseu, indo contra a corrente. E ele levanta a sua mão direita e a sua mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Sua mão direita, sua mão esquerda, aquele que é o sétimo e aquele que também é o sexto. Viu? É Yahshua que pode jurar. Aí, irmãos, olha aqui.
quando ele volta a receber os 7 espíritos, com os 7 espíritos, ele pode jurar. Com os 7 espíritos, ele pode jurar. É tremendo. Apocalipse 3:1. 3:7, perdão. Apocalipse 3:7. Eu fico empolgado, e com números eu não sou muito bom, né, irmão? Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia. O anjo da igreja de Filadélfia é o 6º. E aqui ele está falando na condição de 7º, de papai Alcha. Assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém mais fecha, e fechando, ninguém mais abre. Por isso ele dá uma ordem: abrir os portais. Porque ele tem a chave e ele tem a autoridade para abrir e ninguém fechar. Fechar e ninguém abrir. Tá vendo? Abrir os portais celestiais para que entre o Rei da Glória. Quando ele entrou com o Rei da Glória, ele fechou? Não. Ele manteve o portal aberto. Sabe para quem? Para nós. Nossa. Olha aqui, para nós. Olha só. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fechando ninguém abre. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, porque foi ele que abriu. Papai entrou, eles com o exército entrou e ele manteve aberta. Ninguém fecha até o pai de família com a sua família entrar e fechar a porta, porque a ele pode fechar. Irmãos, mais que eu tente, eu falo assim, eu não consigo toda hora ter que fazer todo o resumo. Porque eu parto do pressuposto que você está fazendo o seu dever de casa. Tá entendendo? Porque senão eu tiver que voltar lá e falar assim, vamos abrir lá então quando eles estão subindo e ali fala que abrir os portais para que entre o Rei da Glória, eu tiver que ficar indo e voltando em todas as passagens. São passagens que eu falo continuamente com vocês. E se você fizer o para casa, você vai entender que nós vamos sempre adentrar mais profundamente. Mas se eu tiver que ficar lembrando, eu não consigo entrar mais profundamente na palavra. Entendeu? Então, vamos lá. Olha Apocalipse 4:1 também. Hã? Apocalipse 4:1. Apocalipse 4:1. Aqui, ó, Apocalipse 4:1. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse: sobe até aqui. Que porta aberta é esse? É a porta aberta quando o papai Ialforte Valente entrou. Por isso que o general, que também era comandante do exército, estava escoltando o Rei da Glória. E ali ele dá a ordem, abriu os portais, abriu. E ele mantém aberto, inclusive para Yalhana entrar. Ficou aberto esse portal até agora, no final dos tempos, para que Filadélfia volte. Ele fala para o futuro, né? Para o futuro. Por isso que a chuva, a neve que desce, e para lá não voltará. Mas se voltar e encontrar a porta aberta, vai entrar. Mas se encontrar a porta fechada, não vai entrar. Precisa encontrar a porta aberta. Por isso que se cumpre a palavra Papai Alcho falando assim: quando o pai de família tiver entrado com a sua prole para dentro da casa e tiver fechado a porta, os que ficarem do lado de fora baterão. Papai Alcha fala também de novo:
perguntaram para papai Yaucha, são poucos os que salvam? Aí papai Yaucha responde assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos desejarão entrar, mas não poderão. Ou seja, ele está respondendo como sabe que é. Como? São poucos que se salvam. Aí ele fala, esforçai-vos. São muitos que se esforçam? São muitos que se esforçam? Ouvindo a ministração, se alimentando da palavra? Não, estão preocupados com as coisas desse mundo. Não se esforçam com as coisas de algo. Se esforçam com as coisas desse mundo. Olha para onde magia, né? É a representação de Esaú. Esaú, olha, ele tinha direito de receber a primogenitura, mas ele não estava, olha, nem aí. Ele estava mais preocupado em caçar. Em caçar, ao invés de cuidar do rebanho do pai dele, que é a representação de Jacó, que era pastor de rebanho. Ele era pastor de rebanho. Pastor de rebanho. E é o pastor de rebanho que herdou a primogenitura. Por quê? Porque ele tinha interesse com a primogenitura. Ele não estava preocupado com sopa de lentilhas. O outro estava com fome de comer comida humana, que é a sopa de lentilhas. Comida humana. Esaú queria comida humana, desprezando o alimento celestial, que te faz crescer em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Por que você acha? Não, sabe o que a denominação ensina? Papai Yaucha, com toda aquela sabedoria e conhecimento da Escritura, foi inspirado, não teve que se esforçar. Ele não tinha que ir na sinagoga, pegar a leitura todos os dias e ler e meditar. Ao chegar 12 anos de idade, já tinha tanta sabedoria, entendimento da Escritura, que quando ele foi a Yauxalã, ele ensinava para os sacerdotes, para os anciãos do templo. Ele ensinava. O que é o ensinar? É tirar dúvida, é esclarecer, é interpretar a Escritura. Ele interrogava. É essa condição que eu faço para vocês. Eu pergunto, irmã Iraci, me fala. Fulano, me fala. Beltrano, me explica. Isso é o interrogar que papai Yaucha está falando. Se eu vos interrogar, vocês não me responderão. Quando ele chegava no templo, ele fazia com os sacerdotes lá, quando ele tinha 12 anos. 12 aninhos, né? Sacerdote, me explica essa passagem. E o sacerdote ficava assim. Não compreendo. Então eu vou te explicar. Então eu vou te explicar. Nossa. O intérprete. É muito forte. Entendeu? Então, quando você está vendo a palavra, irmãos, eu falo assim com vocês, você precisa se alimentar, não de lentilhas, comida humana. Você tem que alimentar esse tempo agora com as coisas que vão realmente te dar condição de você ser arrebatado, vivo. Por isso que ele está falando, papai Yaucha, esforçais por entrar pela porta estreita. Vocês que conhecem o nome, não está garantido. Esaú, que tinha direito à primogenitura, não estava garantido a ele.
Por isso ele fala, esforçai-vos, irmãos, sem esforço. Comendo comida humana, lentilha. Eu falo, poxa, eu comia e bebia na tua presença, eu estava nas tuas reuniões, eu me encontrava. Irmãos, é muito sério essa palavra. Você perder a condição de primogênito porque ficou dando tanta atenção para as coisas desse mundo, para a sopa de lentilha. Como eu falo com os irmãos, pego a palavra, irmãos. Por que você acha que eu preciso mais do que você? É você que precisa mais do que eu. Precisa ou não precisa? E aqui papai fala, esforçai-vos por entrar para a porta estreita. Olha aqui, irmãos, não sou eu que vou escolher os que vão ser arrebatados como primícias, não. Quem vai escolher é Iau, o quê? Forte e valente. E ele está olhando o quê? A cada um, o esforço de cada um. Porque foi papai Yaucho que falou isso. E se ele falou, ele está falando, esforçai por entrar pela porta estreita, esforçai para ser primogênito. Eu estou forçando vocês, ó. Estou forçando. Mas eu não posso fazer mais. Prepara o alimento todos os dias. Gratidão. Viu ali que a porta Yalhana? Viu? Já é a porta nossa que está aberta. Só vai fechar quando a gente voltar. Quando a chuva e a neve voltar da onde saiu. Qual foi a missão da chuva e da neve? Foi preparar a terra, molhar ela, tornar o quê? A semente fecunda. Porque depois nós temos ali, ó, nosso canal, vamos falar assim, 1000 pessoas. No primeiro dia, 300 pessoas assistem. Depois vai caindo. O irmão Romilson põe um vídeo ali que mais uma vez vai frustrar a data dele. Num dia, 35 mil visualizações num dia. Eu vi 35 mil visualizações um dia. Agora, isso vai ser quando nós acendermos. Porque aí verão quem estava com a verdade. Por isso que é chamado povozinho de Jacó. São Apocalipse 7. 12 mil de cada tribo. Sendo que a grande maioria já está esperando, né? A grande maioria está esperando. Que são os vencedores de Esmirna e os vencedores de Pérgamo. Do nosso meio vem uma quantia menor. Os de Filadélfia, sabendo que Benjamim já está lá em cima, e os Sardes vestes limpas. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, meu irmão. Esaú, ó, não estava nem aí. Sabe por quê que Esaú não estava nem aí? Sabe por quê? Porque ele não entendia o que era ser primogênito. Porque se ele entendesse o que é ser primogênito, ele daria valor. Esaú não entendia o que é ser primogênito. Mas Jacó entendia. Vocês estão entendendo? Sim. Agora eu vou trazer um esclarecimento que o papai trouxe para nós. Mas precisou tudo isso aqui, ó. Você já viu que tinha uma promessa para papai Yaucha e papai Yaucha sabia da promessa? Por isso ele recitou essa palavra ali na presença dos anciãos, dos sacerdotes e dos escribas. Ele falou assim, olha, Dovorante,
a partir de agora, daqui em diante, doravante, perdão, essa palavra me irrita. Doravante, daqui em diante, por que não põe daqui em diante, né? É mais fácil. Daqui em diante, eles vão ver ele assentado à destra de Yahweh Supremo. Daqui em diante vai ser assim. Por quê? Olha aqui, ele escoltou, passou pelos lugares celestiais. E nos lugares celestiais é a representação de Elias e Eliseu. Eram os dois companheiros. Elias e Eliseu eram os dois companheiros. Fala comigo. Elias e Eliseu eram os dois companheiros. Representando quem? Representando ali, ó, antes de receber o novo nome, Yausha e Micael. Depois eles receberam os novos nomes. Ali tem que se cumprir uma profecia. Zacarias 13. Vamos lá abrir? Zacarias 13. Tem que se cumprir essa profecia. Zacarias 13. Olha só. Zacarias 13, versículo 7. Zacarias 13, 7. Espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro. Assim diz Yahweh dos exércitos: fere o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Eu voltarei minha mão contra os pequeninos, os pequenos, e isso acontecerá em toda a terra. Irmãos, essa palavra o Pai já nos deu, só que na medida que a gente vai crescendo em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens, a gente vai alcançando o pleno conhecimento. Nós não tínhamos o pleno conhecimento, mas já tínhamos um conhecimento. Agora, nesse versículo, está ampliando o nosso entendimento. Nós entendíamos que essa passagem de Zacarias 13, 7, quando fala o homem, meu companheiro, referia a quem? Irmã Ângela. Micael, nós entendíamos isso. Irmã Ângela, o nome Ângela significa o quê? Irmã Julie. Anjo. Irmã Anjo. Entendeu? É irmão Anjo. Viu? Então vamos lá. Espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro. É uma profecia. E a gente já viu espada cortando, inclusive corta o cordão umbilical, né? Corta o cordão umbilical. A representação de Elias e Eliseu. No momento que Elias e Eliseu, Elias era companheiro de Eliseu e Eliseu companheiro de Elias. Até que veio uma carruagem e se colocou entre os dois. A palavra fala que se colocou entre os dois e tomou um e deixou o outro. E subiu com ele. Se colocou entre os dois, quer dizer, cortou a relação. Levou um e deixou o outro. Cortou. E aqui a gente já entendia que se referia a Yausha e Micael. Representação de Yausha, Elias, e Micael, Eliseu. Ok? Só que aqui tem uma diferença. Agora o papai trouxe o esclarecimento. Espada, levanta contra o meu pastor. Ah, você não pode falar que Micael é o pastor. Calma. Não é Micael que é o pastor, é Yausha.
É aquele que recebeu o nome de Yahshua. Nós já vimos que quando está subindo, já mudou o nome. Agora esse aqui é Ial e o outro Yahshua. Por quê? Porque Yahshua dá a ordem, abrir os portais celestiais. Micael tem essa autoridade? Não. Então, se eles estão subindo, significa que eles não passaram ainda os portais celestiais. Eles estão subindo, o portal celestial está fechado. E ele dá uma ordem para aqueles que estão lá em cima, abrir o portal, e eles têm que obedecer. Senão vai para o abismo. Exatamente. Se não obedecer, vai para o abismo. A partir daí tem que temer, filho. Tem que temer. Temer aquele que não só pode matar o corpo, mas também lançar no abismo. Não é assim que o Papai Yahshua falou? Então eles têm que abrir, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É o forte e valente. Ok? Já mudou os nomes. Já mudou os nomes. Papai Yahshua falou assim: agora, a partir de agora, vocês me verão assentado aonde? À direita de Yahweh Supremo. Então, quem é o companheiro de Yahweh Supremo? Yahweh forte e valente. O companheiro, porque é o único que pode subir na luz inacessível e fazer companhia para aquele que habita lá. Ou seja, Yahweh Supremo está falando, olha aqui, Yahweh Supremo está falando: espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Olha aqui, pastor, você já não vai ser mais companheiro dele, porque agora ele é meu companheiro. É Yahweh Supremo falando: pastor, esse seu companheiro já não vai ser mais seu companheiro, vai ser meu companheiro na luz inacessível. Por isso que Papai Yahshua, perante o Sinédrio, um pouco antes de morrer, já falou: a partir de agora em diante, vocês já não me verão nos lugares celestiais. Vocês me verão à direita de Yahweh Supremo. Porque eu agora vou ser companheiro dele. E ele vai ser meu companheiro. Não vai ser mais aquele no céu. Por quê? Para se cumprir a palavra em Timóteo. Yahweh habita na luz inacessível. Ele já não pode, agora que ele recebeu o nome de Yahweh, ele não pode mais habitar no lugar que ele criou. Não comporta ele mais ali. Ele tem que se habitar na luz inacessível junto com Yahweh Supremo, porque ele recebeu o nome de Yahweh. Por isso que em 1 Timóteo 5, não é isso? 1 Timóteo 5 fala. 1 Timóteo 6, que fala assim, ó, ele habita na luz inacessível. Aquele que tem a imortalidade habita na luz inacessível que homem nenhum viu nem pode ver. Aquele que recebeu o nome de Yahweh, o nome que está acima de todos os nomes, ele é arrebatado para a luz inacessível. Só ele pode ir lá. Por quê? Porque ele recebeu o nome de Yahweh. E agora ele tem que habitar onde? Na luz inacessível. Aí ele senta à direita do Pai Supremo. Ele senta à direita do Pai Supremo. Até aí tá tranquilo? Volta agora com Zacarias 13. Volta agora com Zacarias 13. 13, versículo 7. Espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Tranquilo até aí. Mas agora me explica esse versículo. Fere o pastor. Vamos lá. Fere o pastor
e as ovelhas serão dispersas. Aí a gente lembra do que? Isaías 22. Ele foi traído lá em cima pelos seus irmãos. Presta atenção. Aquele que recebeu o nome de Yahshua, ele foi traído pelos seus irmãos, levando o antimachia, Satanás, dentro do templo, na hora que ele estava vestido com vestes sacerdotais. Vestido com vestes sacerdotais, ele foi traído. É a representação de ser tirado as pedrinhas dele. Da onde? Do peito do sumo sacerdote. Foi ferido. Versículo Zacarias 13:5. Zacarias 13:5. Abre aí. Zacarias 13:5. Cada um dirá: não sou profeta, sou o homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Ele se deliciava com as minhas delícias na terra. Aí ele fala, versículo 6. E se disserem, olha só, versículo 6, presta atenção. E se disserem que são essas feridas em teu peito, o que são essas feridas em teu peito? O que tinha no peito do sumo sacerdote? As pedrinhas, representação das tribos. O que são essas feridas em teu peito? São as feridas que eu recebi na casa dos meus amigos, no templo celestial, a casa dos meus amigos. Aí que vocês entendem, Satanás, ele se adornava com as pedras, porque ele tinha inveja de papai Yahshua lá atrás, quando vestia a roupa de sumo sacerdote e tinha no peito as pedras que adornavam papai Yahshua. E Satanás queria essas pedras e deu um jeito de tomar parte delas. Depois veio o antimachia, com aquele que recebeu o manto, recebeu as vestes sacerdotais, recebeu a missão e falou: eu também vou tomar dele parte dessas pedras que estão no seu peito. Abre lá, Ezequiel 28. R$ 1520, irmãos. Ezequiel 28. Olha aqui, irmãos. Ezequiel 28. Aqui nós já vimos que Ezequiel 28, ele começa a primeira parte falando com o príncipe de Tiro. E a segunda parte ao rei de Tiro. Nós já fizemos esse estudo. Príncipe de Tiro, ele refere-se ao antimachia. E o rei de Tiro refere-se a Satanás. A gente já fez esse estudo. Então, quando ele fala aqui, ó, ele fala assim, olha, versículo 4. Versículo 4. Você vê que ele imita as coisas de Ial. Quando você tem o filho ali, que é Micael, filho de Yahshua, ele é referido em Provérbios como a sabedoria de Ial. Aqui, o antimachia, filho de Satanás,
ele também quer ser referido como uma sabedoria de Satanás. Olha só, Ezequiel 28:4. Por tua sabedoria e inteligência adquiriste riqueza e acumulaste ouro, pedra em seus negócios, ouro e prata em seus negócios. Tão notável é a tua sabedoria, olha aí, tão notável é a tua sabedoria nos negócios, é o comerciante do tempo, é os negócios, ele é tão hábil em negociar no templo, que multiplicou tua riqueza e o teu coração se orgulhou dela. Negociou no templo celestial, primeiramente. Negociou de tão sábio, ele conseguiu levar no bico, na conversa, os filhos de Alcha, tirando daquele que recebeu o nome, o manto, as vestes e o espírito, parte daquelas pedrinhas, representação das tribos, do peito do sumo sacerdote. Da mesma forma que quando, antes de papai ter vindo nessa terra, papai era Yalcha, e ele exercia a função de sumo sacerdote. E aí Satanás, da mesma forma, fez isso com ele. Olha só, versículo 11, no 6. Aqui, ó, vamos lá. Ezequiel 28:6, então. Por isso, né, por causa do coração que se encheu de orgulho e multiplicaste tua riqueza, assim fala o mestre Ial, visto que em teu coração te igualaste a Ial, também eu trarei contra ti estrangeiros, os mais terríveis das nações, desembainharão a espada contra a beleza da tua sabedoria e profanarão o teu esplendor. A minha versão, um pouco diferente, fala assim: portanto, assim declara Ial, o eterno Ial. Porque imaginas que é astuto, tão sábio quanto a Ial? Viu? Olha ele, melhor essa tradução. Se achando que é tão sábio quanto Ial. Olha só. Querendo ser sábio como a sabedoria de Ial. Olha só. Versículo 5. Porque por tua grande habilidade, aqui vamos falar assim, ele aqui mudou para tua grande sabedoria, comercial. Comercial. Conseguiste aumentar tuas posses, e por causa das tuas riquezas, o teu coração foi tomado de insana soberba. Portanto, assim declara Ial, o mestre Ial, porque imaginas que és astuto, tão sábio quanto Ial, eis que trarei estrangeiros mais terríveis emplacados dentre as nações. Estrangeiros. Irmãos, olha aqui, presta atenção. Quando ele fala aqui, ó, olha só, quando ele fala isso, ele aumentou o que ele tinha, aumentou sua riqueza, por causa da sua lábia, a sua habilidade. E aqui faz um link com astúcia. E a palavra remete à astúcia com a serpente no jardim, que era mais astuto que os demais seres criados. E seduziu quem? A mulher. Presta atenção, irmãos. Seduziu a mulher, fazendo o jogo de palavras, que está mostrando que seduziu aqueles que estavam no templo. Seduziu, fazendo um link com o termo astuto lá da serpente, mais astuta que os outros seres. Seduziu a mulher no paraíso, fazendo um link com o tempo celestial. E dizendo assim, versículo, agora o próprio Satanás aqui, que é referido a partir do versículo 11. A palavra de Ial me foi dirigida nesses tempos. Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro. Aqui fala rei, no primeiro fala príncipe. O príncipe é o antimachia e o rei é Satanás.
faz um lamento contra o rei de Tiro. Olha só, versículo, ele fala: tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de Ial, e engalanava-se com toda sorte de pedras preciosas. Viu aqui? Ele tomou uma parte que a gente já viu que é um terço, Satanás tomou. O outro terço, o antimachia. E permanece nele um terço. Isso nós já lemos, Zacarias 13. Então, como aconteceu quando o papai Yalcha estava lá, foi tomado dele uma parte para seguir Lúcifer, aquele que recebeu também as vestes, o manto, a missão, também o filho de Lúcifer, o príncipe de Tiro, também conseguiu tomar dele uma parte das pedras do seu peito. E é por isso que ele fala em Zacarias 13, o que são essas feridas em teu peito? São as feridas que eu fui ferido na casa de meus amigos. Na casa. Quando fala na casa, está falando no templo. Vocês estão entendendo, irmãos? Volta lá agora, Zacarias 13. Página 1680, irmãos. Agora você pode ler diferente. Olha aqui. Vamos lá. Irmã Débora, acha para mim quando Elias chama Eliseu. Quando Elias chama Eliseu, tá? Você vai achar para mim. Agora nós vamos ler aqui, ó. A irmã Débora já conhece essa passagem. Ela já está preparada para fazer isso, tá, irmãos? Então, mas eu quero que você preste atenção. Diz assim, ó: cada um dirá: não sou profeta, sou um homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. E se lhe disserem: o que são essas feridas em teu peito? Ele responderá: aquelas feridas que recebi na casa de meus amigos, na casa, no templo. Por quê? Porque a casa, o templo, a igreja é a casa de Ial vivo. Aí, irmão, onde está? Vamos abrir 1 Reis 19. 1 Reis 19, página 499. Seu homem trabalha a terra. Hã? 19. Olha só. 1 Reis 19, 19. Por que será? Por que é um número assim fácil de guardar? 1 Reis 19, 19. Porque é algo importante. 1 Reis 19, 19. Vamos lá? Diz assim: partindo dali, Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, enquanto trabalhava 12 arapenes de terra. Ou seja, ele arava 12 medidas de terra. 12 medidas de terra. Ele arava 12 medidas de terra, as 12 tribos. Ele arava as 12 medidas de terra. Quando Elias foi chamar Eliseu, Eliseu estava arando, preparando a terra. É o link com Zacarias 13, porque a conexão de Eliseu, aquele que já preparava a terra, cuidava da terra, preparava a terra para a semeadura. Olha aqui, irmãos, Zacarias 13, versículo 5. Cada um dirá: não sou profeta, sou homem que trabalha a terra.
Não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. É os links, irmãos, é as conexões com os personagens. Aí ele fala, e se lhe disserem, que são essas feridas em teu peito? Aqui, irmão, já está mostrando, olha, ele cuidando da terra no milênio. Porque no milênio não vai ser proibido profetizar qualquer palavra. Qualquer palavra que for profetizada no milênio é proibido. Por quê? Porque a profecia já se encerrou. Aí ele fala, não sou profeta, porque não pode ser profetizado nada no milênio. Por isso que está falando, não sou profeta. Eu sou apenas um lavrador da terra. E a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Porque já tinha sido prometido. Já tinha sido prometido. E ele fala, mas que são essas feridas em teu peito? Viu aqui? Porque o teólogo na Bíblia Almeida fala, o que são essas feridas em tua mão? Tentando interpretar uma coisa que não estava escrito no original. No original estava, o que são essas feridas em teu peito? Mas o teólogo querendo colocar o din-din dele. Falando assim, não, está falando daquele que foi ferido aqui na terra. Que foi marcado à mão. Mas não estava falando de Papai Alcha quando foi ferido na terra. Está falando daquele que recebeu o nome de Papai Alcha quando foi ferido no templo celestial. Quando estava exercendo a função de sumo sacerdote. Por isso que arrancou as pedras ali do peito dele. Por isso que fala, lança espada contra o meu pastor e contra o homem, o meu companheiro, companheiro de Ial supremo na luz inacessível, Ial forte e valente. Tremendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Papai já estava falando lá para os fariseus lá, ó. Tá falando assim, ó, daqui em diante, vocês vão viver assentado à destra de Ial supremo. É lá que eu vou ficar. Lá se cumpre a palavra de Zacarias, eu serei companheiro dele, e ele será meu companheiro. Por isso está falando aqui, ó, lança a espada, separa o homem do pastor, referindo, olha, aquele que recebeu o nome de Alcha, ele é o pastor das ovelhas, ele vai cuidar de vocês, porque agora eu sou companheiro do meu pai, a luz inacessível. Agora eu tenho que falar com vocês uma coisa. Papai Ial, forte e valente, irmãos, ele vai descer da luz inacessível temporariamente em momentos, mas ele não pode habitar mais nos lugares celestiais. Por quê? Porque senão ele está decaindo de posição. Ele vem, ele fala, é a representação do sumo sacerdote chegar uma vez por ano na presença dele, ou seja, ele vem rapidamente para a gente matar o gostinho da saudade, fala conosco e há silêncio no céu. É silêncio. Depois ele volta para a luz inacessível, irmãos. Agora você abre Isaías 45. Só um minutinho, filha. Só para você ouvir essa aqui. Salmo 45. Eu não quero que nenhuma dúvida brote no seu coração. Salmo 45. Rapidinho. Olha aqui. Salmo 45. Agora você vai entender isso. Presta atenção. Salmo 45. Não fica chateada comigo, não? Salmo 45. É rapidinho. Salmo 45 diz assim, olha. Salmo 45.
Salmo 45. Versículo 7. Salmo 45, 7. O teu trono é de Yahweh, para sempre e eternamente. Olha aqui, o trono que você está sentado, para sempre e eternamente, é de Yahweh. Para sempre. Esse trono que você, que assentou agora aí, como regente, esse trono não é seu, mas você vai sentar nele para sempre e eternamente. Por isso que a palavra agora está falando isso, ó. O teu trono é de Yahweh, para sempre e eternamente. Quer dizer, você está sentado para sempre e eternamente no trono de Yahweh, mas não é teu, mas Yahweh quis que você sentasse aí. Por isso que Yahweh, ele desce na representação lá atrás, ele descia na tenda, e quando ele descia na tenda, ele conversava com o sumo sacerdote, com Macha, e falava face a face. É a representação lá de cima, quando ele desce sobre o templo, e ali a glória é tal que ninguém pode sair e nem entrar. Estão entendendo, irmãos? Ah, papai. É muito forte, irmãos. É muito forte. Eu falo assim com vocês, irmãos. Por que será que papai está revelando todos esses segredos para vocês, para as pedrinhas preciosas? Aí volta lá em Zacarias 13. Volta Zacarias 13. É lindo demais. Volta Zacarias 13. Zacarias 13. Olha aqui, irmãos. Espada levanta contra o meu pastor e contra um homem meu companheiro. Agora você viu, companheiro na luz inacessível. Assim diz Yahweh dos exércitos: fere o pastor, que as ovelhas serão dispersadas. Fere o pastor lá em cima, arranca ele da onde? Do templo, da cavilha, em lugar elevado. Todos que estão apoiados nele cairão, e com isso será dispersado as ovelhas, e isso acontecerá em toda a terra. Olha aqui, irmãos, vamos lá. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Eu voltarei minha mão contra os pequenos. Está falando contra os cidadãos? Não, está falando com os seres celestiais. Esses ali que estão falando seres celestiais caem sobre a terra. As ovelhas foram dispersadas. E é por isso que nós viemos juntar agora essas ovelhas que estão dispersadas nessa terra, para a gente voltar para casa. Grato a Yahweh, Senhor. Grato a Yahweh. Agora pode ir, minha filha. Agora pode ir. Então, eu tô falando assim com vocês, irmãos. É muito tremendo. Agora você viu as ovelhas que foram dispersadas. É aquelas que estavam apoiadas nele. Quando ele caiu, caiu também elas. E espalhou por toda a terra. E aqui está falando, olha. Está falando assim, ó. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Eu voltarei minha mão contra os pequenos. E acontecerá em toda a terra que 2/3 serão exterminados. E o outro terço, é o terço que vai permanecer, será deixado nele. Farei esse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu lhe responderei, direi:
é meu povo, e ele dirá: Iau é meu Iau. Oh, Iau. E é por isso, irmãos, que eu acredito, falo assim com vocês, eu acredito que pode ser no tempo da festa de trombetas, a trombeta soada aqui da terra, para juntar o povo. Gratidão, papai? Gratidão, papai. Nada a ver com festa de Páscoa. Eu queria falar um pouquinho, nós já temos 1h25, é muita mensagem de hoje, né? Muito forte, papai falando muito forte, porque ele mostrando os detalhes, viu como a escritura toda codificada, toda conectada, codificada, só abrindo com chave. Ela não é arrombada, não se arromba ela. Você tem que ter a chave certa no lugar certo. E ali fala: o homem meu companheiro, companheiro na luz inacessível. Está tirando o companheiro do pastor, por isso que faz um link com Pedro. Pedro, se eu não me engano, irmã Dé vai achar para mim, fala assim, Pedro fala assim: vocês que são anciãos comigo, apacentai as ovelhas de Iau, porque vocês vão prestar conta dela. Pega essa passagem para mim, minha irmã. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Primeiro Pedro 5. 1 Pedro 5:5. Acho no 2119. Aqui, ó, vamos começar. Vamos começar 1 Pedro 5:1. 1 Pedro 5:1. 1 Pedro 5:1. Aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, porque sou ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos do Machia, e participantes da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho. Olha aqui. Apacentai o rebanho. Quem que apacenta rebanho? Pastor. Pastor. Apacentai rebanho de Iau, que vos foi confiado, cuidando dele. Cuidando dele. Por que aqui não fala bispo? Aqui está falando de ancião. Viu? Por quê? Porque é a condição de ancião de 1 Timóteo 3. É a função. São duas funções na igreja: ancião e servos. Lembra? Sim. Aí ele fala: vocês que são anciãos, vocês vão pastorear. Ou seja, cuidar do rebanho. Cuidar do rebanho. Fazendo o link com o ancião, que é o pastor das ovelhas. Por isso que fala em Zacarias 13, olha aqui: espada, faz o que? Levanta-te contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Aí ele fala: apacentai o rebanho de Iau, que vos foi confiado, cuidando dele, não pela força, mas por livre vontade, como Iau o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção. O que é devoção? É você fazer sem esperar nada em troca. Devoção, ser devotado. Eu estou fazendo a missão que me foi confiada, não esperando nada em troca. E ele fala: nem como senhores, a gente usa o termo aqui, senhores, daqueles que vos couberam por sorte. É o que hoje as denominações, Igreja Católica, se fizeram senhores sobre eles. Submetem eles a trabalhos forçados. Submetem eles a trabalhos forçados para eles dar dízimo, dar oferta, entregar chave de carro, entregar propriedades.
Aqui fala, não como senhores deles. Ali ainda fala ditadores. Assim, agora versículo 4. Agora chegou o versículo 4. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa inacessível de glória. De novo. E assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa inacessível de glória. Fazendo o link com a promessa com os de Esmirna. Eu te darei a coroa da vida. E aqueles de Filadélfia. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa lá em cima. Aí ele fala, assim, ele está falando dos anciãos. Ele está dando a dica que o ancião é um pastor. E tem um supremo pastor, que é o ancião, que senta no trono de Ial. Teu trono é de Ial. Ele fala, versículo 4, assim quando aparecer o Supremo Pastor, vocês vão receber a recompensa de vocês. Fazendo o link que a gente já estudou. Na minha direita, longos dias. Na minha esquerda, riqueza e honra. Riqueza e honra. Na minha direita, longos dias, vida eterna. Na minha esquerda, riqueza e honra. Quando se manifestar o Supremo Pastor, ele vai usar a mão esquerda dele para galardoar a cada um que fez as suas obras mediante o corpo. Gratidão. Você vê que isso bate de frente com o mensageiro de Sardes no ensino. Por quê? Porque ele quer reescrever a Bíblia do jeito dele. Porque ele fala, isso aqui é fermento, isso aqui é fermento, isso aqui é fermento, isso aqui é fermento. E só que ele é ignorante. Porque a palavra ao anjo de Sardes fala assim, olha, escuta, ouve, observa e converte. É a representação de quem? De Saul. Samuel falou assim, olha, você não faz nada até eu chegar. Ele não aguentou esperar, ele fez sacrifício para Ial. Só que ele não era sacerdote. Ele faz o sacrifício no lugar do sacerdote. O mensageiro de Filadélfia é sacerdote. Só ele poderia fazer o quê? O sacrifício. É a representação de Davi. É a representação de Samuel entregue no templo. Depois que a criança tinha desmamado, entregaram Samuel no templo. Então, o que acontece? A criança precisa desmamar completamente do ensino do mensageiro de Sardes, porque o mensageiro de Sardes é de Sardes. O mensageiro de Sardes, ele não é de Filadélfia. Nunca que o mensageiro de Sardes pode marcar arrebatamento para Filadélfia, porque ele é de Sardes. E ele foi enviado para uma missão específica. Qual missão? Você tem que fundamentar, fortalecer, consolidar a fé daqueles que estão para morrer. Essa é a missão dele. Essa é a missão dele. Você tem que fortalecer estes que estão para morrer. Porque isso faz um link com a passagem de Daniel 7. Quando se completar o esmagamento do povo santo. O povo santo tem que ser esmagado, morto. E este mensageiro de Sardes, ele tem que fazer a consolidação da fé destes que estão para morrer.
Ao invés disso, ele está fraquejando a fé deles, marcando data e se frustrando e fazendo com aqueles que creem na data se frustrem com ele. Com isso, eles perdem a confiança em Yahweh, eles perdem a confiança na Escritura, mas continuam acreditando no mensageiro de Sardes. Desacredita na Escritura, desacredita na voz de Yahweh, mas continua acreditando no mensageiro de Sardes. E esse, irmãos, é um vídeo. Nós fizemos 3 vídeos. 3, mais ou menos 3 horas de ministração. 3 vídeos, mais ou menos cada um de 1 hora. Por que que não vai acontecer o arrebatamento no dia 16 de abril? Por que que não vai acontecer o arrebatamento no dia 16 de abril? São 3 vídeos, nós vamos estar lançando essa semana. 3 vídeos, com uma diferença de 3 dias para cada um. Nós provamos na Escritura que não vai acontecer. E com isso, ele massacra a fé daqueles que creem. Ele massacra. E ele foi enviado para consolidar a fé daqueles que estão para morrer. E ele, no entanto, ele faz o contrário, ele massacra. Por quê? Porque ele faz aquilo que Yahweh não mandou ele fazer. É a representação de Saul, rei Saul, que faz o que não era para ele fazer, inclusive o sacrifício. Aí chega Samuel e fala assim: ô Samuel, o Saul fala com ele: você demorou, eu já fiz o sacrifício. Aí ele fala assim: você é insensato, você acha que pode passar na frente de Yahweh? Hoje você ia ser confirmada a coroa na sua cabeça. Você seria arrebatado. Se você tivesse esperado o mensageiro de Filadélfia chegar para te instruir, mas porque foste insensato, ele tirou a coroa da tua cabeça. Muito sério. Muito sério isso, irmãos. E isso é aquilo, se tornaria Sardes vestes brancas e teria coroa na cabeça. Porque você acha que não tem? Tem. Sardes veste branca tem coroa. Por quê? Porque eles também vêm para reinar sobre o milênio. Gratidão, papai, né? Isso, irmãos, é tudo uma representação, e a palavra mostra que Saul, ele era o mais alto dos seus irmãos. Quando estava a multidão, ele, o mais alto, ficava no ombro dele. E o mensageiro de Sardes tem 2 metros quase, né? Se não tiver... Por quê? Para ser um sinal, para ser uma repetição. Conforme Eclesiastes 1:9, tudo é uma repetição daquilo que volta a ser. Até você vê que até as visualizações dele fica evidência em relação a Filadélfia, porque esse povozinho é um povozinho assim, sem expressão. Quase ninguém vê, quase ninguém enxerga. Mas como o mensageiro de Sardes tem evidência, fica lá no topo. Tudo que ele faz fica lá no topo, porque ele se sobressai naquilo que faz, né? Entendeu? Ele está falando inclusive da estatura dele. Ele é a estatura. Né? E quando fala Davi, irmãos, só para vocês entenderem, a Igreja Católica colocou como ruivo. A Igreja Católica colocou como ruivo. Mas a tradução é moreno. Então, a Igreja Católica, para colocar ali um Messias deles, de olho claro, louro, né? Tinha que ter um ancestral também claro. Só que não. Davi, no original,
da escritura fala que a aparência dele ele era moreno. Moreno. E não ruivo, moreno. Tá? Ele é moreno. E aí a gente entende também o link lá com aquele que está sentado no trono, que a palavra fala que tem a chave de Davi. Só para a gente concluir, irmão, tá acabando. Quando fala assim, isso diz aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fechando, ninguém abre. Irmã Líria Marques, você é muito inteligente. Fala assim, olha, irmã, quem é que tem a chave da sua casa, irmã? E aí? Então é o dono da casa, né? É a representação de Davi. Se Davi tem a chave, esse que tem a chave de Davi, da casa de Davi, é a representação de Davi. Ou seja, o pequeno porte, o baixinho, o pequenininho. E isso, irmãos, isso, eu falo assim com vocês, são sinais. Quando Eliseu, ele é referido de o careca, é o único que é referido o careca. Por que será? Para ser um sinal. O nome do anti-Machia recebe um sinal. O sinal será o nome. Qual? Emanuel. Para quê? Para ser um sinal. Yoshial. Não vai soprar não. Eu quero saber quem é Yoshial, irmã Rejane. Yoshial. Cabecinha. Pode pedir a ajuda de seus filhos. Não. Josias. Parabéns, irmão. Parabéns, viu? Josias. E foi feita uma promessa falando assim, ó, vai levantar um rei que vai destruir o altar de Samaria. Vai queimar os sacerdotes de Baal de Samaria. E o seu nome será Yoshial. Passou aí 200 e tantos anos, nasceu um rei de Ialda, chamado Yoshial, e ele fez tudo conforme tinha sido profetizado lá atrás pelo profeta, que viria esse que chamaria Yoshial. Quase 300 anos depois nasceu um Yoshial da casa de Ialda e foi lá e destruiu tudo conforme o profeta tinha pronunciado, e o sinal seria o nome Yoshial. E assim Isaías faz a mesma coisa. Eu vos darei um sinal, vai chamar Emanuel. Entenderam? Viram? Então é a escritura falando conosco, irmãos. E a escritura, ela mostra sinais para a gente, quando visse, entendesse na escritura. Ok? Gratidão, papai. Depois você vai relembrar o estudo a respeito de Yoshial. Lá atrás, né? Nós já fizemos esse estudo. Gratidão, papai, né, irmãos? Eu quero só lembrar quem foi que profetizou sobre o nascimento de Yoshial. Eu vou ter que perguntar para a irmã Ione. Não abaixa a cabecinha não, irmã. Irmã Ione, quem é que profetizou o nascimento de Yoshial? Quem? Não. Irmão Natanael. Não. Irmã Ângela. Não. Quase você acertou. Quase. Quase você acertou. Aqui, ó. Samuel.
O profeta novo. O profeta novo que foi enviado para profetizar lá com o rei, falando assim: olha, vai nascer um que vai destruir, arrasar todos esses profetas de Baal, vai derrubar o poste ídolo e vai queimar o altar do sacrifício a Baal na terra de Samaria. E aí foi quem profetizou, o profeta novo. Parabéns, Samuel. Gratidão, papai, né? Entenderam, irmãos? Nós falando tanto das coisas, os irmãos têm que voltar estudando, né? Gratidão. Vamos finalizar o áudio aqui com 1h45. 1h45. Gratidão, papai. Nós estamos com 11h44. Nós vamos terminar na hora, tá, irmãos? Vamos juntos? Vamos. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Por Yahweh e por Yahusha, por Yahweh e por Yahusha, por Yahweh e por Yahusha. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Aleluia, adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Amados irmãos, nós vamos abençoar os irmãos. As pedrinhas preciosas estão espalhadas com a bênção sacerdotal. E no final aqui do Partir do Pão, eu abençoo os que estão aqui presentes, ok? Então nós estamos abençoando agora, nesse momento, as pedrinhas eleitas. Filadélfia, Sardes, vestes limpas. Todos esses que estão ouvindo agora a ministração dessa palavra maravilhosa, revelação direto do trono de Yahweh. Direto da palavra que sai da boca de Yahweh, o Altíssimo. Nós vamos abençoar conforme a ordem que Yahweh deu, que fossem os filhos de Israel abençoados. Você que está agora ouvindo, levanta sua mão e receba a bênção sacerdotal. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh resplandeça seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh levante o seu rosto, te dê a paz, te dê a saúde e te dê a salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Aleluia, adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha.